Alô, meus queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aqui com mais um programa Leão Denis, o apóstolo do Espiritismo, que acontece todo primeiro sábado do mês, sempre na companhia do querido amigo da França, presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kempf. O programa nosso trata-se, como diz o título, né, sobre a vida e a obra de Leão Denis. Hoje vamos aqui conversar com o Kempf, baseado somente em fontes primárias, né, sobre Joana d'Arc, sua passagem pelo mundo, né, o livro de autoria do Leon Denis, sendo elogiado até nos meios acadêmicos, universitários, mas também veremos a reação de escritores geniais como Anatole France, que não compreendeu a missão de Joana d'Arc, né? Alguns episódios que a gente está tratando de Joana d'Arc, né? Da trazedura da obra, a verdade de Joana d'Arc, que depois teria um novo título, né? Joana d'Arc Medium. Eu já disse a Kemp, embora ele explicou que o termo Joana d'Arc Medium é mais abrangente, eu preferi o título inicial, tá? A verdade de Joana d'Arc. Mas a obra está aí, sucesso completo, né? Tanto na França, naquela época, em todas as épocas, como aqui no Brasil, né? E vamos conversando, é um programa delicioso, né? A gente tratar da Pucella de Dom Remy é um privilégio para todos nós, ok? Então vou colocar o Charles aqui para conversar conosco, mas antes iniciamos com a prece, o início do nosso programa. Agradecemos a Deus, nosso Pai de bondade infinita, pela oportunidade de, junto com Charles Kemp, explorarmos aqui a missão da donzela de Dom Remy, Joana d'Arc, lutando contra o mundo para provar que não precisava de intermediários entre Deus e ela. E as suas vozes a guiaram a todo instante, a todo momento, até o final de sua missão gloriosa, onde, através do suplício, deu a vida em martírio pela causa de Jesus. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, deixa eu colocar aqui conosco o Charles Kemp. Bem, meus queridos irmãos, como eu falei há pouco, estou aqui com Charles Henri Kemp, querido amigo, pesquisador da França. Charles Kemp, que estava em Portugal, agora está na França, né? Sempre é uma transmissão internacional, né? De prestígio aqui do canal da gente. Charles Kemp deixou Portugal, está com saudade de Portugal. Boa noite, Charles. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Imensa alegria estarmos aqui. Portugal ficou bom, né, no inverno. Embora agora, né, chegou a primavera já, né, a temperatura está subindo, né, mas ainda estão falando aí que ainda vem frio, ainda vem umas nevascas, umas geadas. Mas, bom, paciência, né? A gente já está acostumado, ao país, a esse clima dessa região. Como é que foi o carnaval em Portugal? Ah, houve lá em Figueira da Foz, né? Tem um carnaval, né? Inclusive com samba e tudo, né? Acho que eles fazem vir músicos brasileiros. É um pouco antes, né? Era em janeiro, final de janeiro, né? Eles programaram um carnaval um pouco antes da data, né? Do calendário do carnaval. Eu acho que também é uma questão assim de disponibilidade das pessoas e tudo mais, né? E dos artistas. Charles Kemp, o programa de hoje, como você essa semana anunciou na chamada para os nossos irmãos, a gente vai dar sequência, né, sobre a verdade de Joana d'Arc, né? E Isso. depois teve o título definitivo. Charles, você me trouxe aqui várias pinturas e algumas fotografias, né?
A gente vai Uhum. separar nesse início de programa, como as pinturas que você me mandou são passagens, né, da cultura universal, que todo mundo conhece, passagens clássicas da vida de Joana. Eu vou mostrar logo aqui no início, tá certo? 2 minutinhos. Pronto, o pessoal entrando aqui. Imediatamente vou passar os quadros, as pinturas, e Charles vai narrar o que significa cada quadro desses. Charles Kemp. Pois é, esses quadros, lá em Dom Remy, né, os católicos, né, depois de condenar Joana d'Arco, canonizaram, no início do século XX, né? E então construíram, um tempo depois, lá no meio do século XX, uma basílica enorme, junto lá de Dom Remy, que é um lugar assim bonito, né? Embora seja, né, católico, tudo bem, né? Onde tem esses quadros imensos assim que ficam nas paredes ilustrando a vida de Joana d'Arco, né? E aqui a gente tem esse primeiro quadro, né, que mostra quando Joana d'Arco, né, saindo de Vaucouleurs, né, chegou em Chinon, né, onde estava o rei Charles VII, né, a gente vê ela ajoelhada diante do rei, os católicos colocaram a auréola da santa, né, e como a gente viu, né, naquela hora, Joana d'Arco falou coisas assim para o rei sobre a infância dele, sobre, né, que não deixaram dúvida, né, que ela vinha com uma missão, né, do alto, né, para ajudá-lo, né, e foi isso que o convenceu naquela primeira entrevista, né, a confiar nela, né, e confiar o exército francês, né, eh, com todos os generais militares que estavam lá, né, a essa menina que naquela época não tinha nem 18 anos. Fotografia, Charles, a Batalha de Orleans. Isso, essa é uma ilustração da Batalha do Orleans. Eu não conheço o artista, né, mas são provavelmente vários artistas, né, que fizeram esses quadros, né, sob medida naquela basílica, né. Aí a gente vê ela no cavalo, né, com estandarte, né, e encorajando os soldados, né, para eh, libertar Orleans, né, da dominação inglesa. Algumas semanas depois, né, depois que ela libertou várias Orleans e as outras cidades, né, ela levou Charles VII para Reims para ele ser coroado, né, porque para ele se tornar realmente rei legítimo da França, né. E foi isso que os espíritos deram a ela como missão, né, libertar Orleans e levar o rei para ser coroado. Então, aquela imagem, né, a gente vê os bispos à esquerda, né, colocando a coroa no rei. E essa Essa é outra ilustração, né? Que Joana d'Arco, depois disso, né? Todo mundo pensava que ela fazia milagres e o povo estava realmente correndo atrás dela, aquela adulação, né? Que ela não gostava muito, né? Ela preferia ficar calma, discreta, né? E até durante o processo, né? Acusaram ela de aproveitar dessa bajulação do povo, enquanto foi realmente o contrário, né? Você vê que ela faz um gesto assim com a mão, não, né, parem com isso, né, e ela preferia, né, ficar mais anônima, mas infelizmente, né, a obra dela foi tão grandiosa, né, que é impossível evitar que o povo assim, né, se apaixone por ela. e aqui, Charles. Isso é da fogueira, né? Lá em Rouen, né? Depois do processo, né? Daquela foi processo entre aspas, né? Quando ela foi então queimada nessa fogueira. Você vê a tribuna atrás, né? Com o bispo, né? O colchão né? Que as autoridades francesas e inglesas daquela época. Pronto, essa pintura aqui, magnífica, 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 linda. Apesar de tão triste, né? O Pois é. martírio de Joana d'Arc. Pronto, Charles, vou voltar para a gente conversar. Charles Kemp, uma pergunta de um amigo seu, pernambucano, tá? Alguma possibilidade do
Charles VII ter reencarnado como Charles Kemp, não, né? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Por isso que talvez o Charles Kemp tem tanta expiação nessa vida, né? Charles, se fosse, é uma edição muito melhorada, né? Dado o amor que você tem por Joana Dark hoje, né? Então, Isso é que é maravilha de Deus, né? Todos os espíritos progressem, né? Até o mais covarde, né? Como foi Charles VII, progrediu, né? E vai continuar progredindo, né? Até se tornar ele também, né? Um espírito de escola, né? Do nível de Joana d'Arco, daqui a muito tempo, né? Como Jesus. Charles, eu sou um espírita atrasado e eu não escondo meus sentimentos. Se você fosse o Charles VII, né? Quando eu li Joana d'Arc Média, eu tive uma raiva danada de você, viu? Quando eu li o livro, fiquei com muita raiva. Mas é Uhum. interessante que a gente aqui fica muito Carlos VII, né? Aí, como a pintura é Charles, né? Charles é Carlos, né? Bom, Charles, então vamos dar continuidade, né? Queria te fazer a primeira pergunta da noite sobre essa sequência. Quando saiu a obra, Leon Denis foi marginalizado pelos escritores pensantes, né? Agora foi defendido por três publicações, né? O Le Journaux, o Leclerc Isso. e o Le Matin. Uhum. Conte-nos isso. Quem foram esses escritores pensantes que marginalizaram Leon Denis? São, né, porque na França a gente sabe, né, que o paradigma da filosofia e da ciência, né, desde o século XVII para a ciência e alguns filósofos, né, até a época depois de Kardec, né, quando acabou o espiritualismo racional na filosofia, né, a filosofia também, né, junto com a ciência, se tornaram materialistas, né, adotaram o paradigma materialista. Então, quando leram um livro, né, falando de Joana d'Arc, uma personagem assim tão conhecida na França, né, historicamente, né, né, que salvou a França, né, talvez estivesse falando inglês se ela não tivesse existido, né, Joana d'Arc, né. Então esses intelectuais acadêmicos, né, atacaram, né, dizendo, mas ele é completamente louco, né? Falar de médium, mediunidade não existe, não tem nada disso, esse livro não vale nada, etc, né? É a reação normal deles, né? E além dessa, né, o que o Henri Sousse não fala, teve a reação também da igreja, né? A igreja também não admite, né? Abafa tudo que quanto pode, né? Essa questão da mediunidade, né? Só que a igreja não fez assim muito barulho, não, né? Porque eles já estavam no processo assim, né? De depois de fazer ela condenada à fogueira, como a gente viu na imagem, né? Reabilitá-la, né? E canonizá-la. E Joana d'Arco foi canonizada, se eu me lembro bem, alguns anos depois que o livro foi publicado, né, em 1900, no início do século XX. Eles também, então, ficaram criticando, né, embora menos forte do que esses intelectuais, esses bons pensadores, né, como dizem. Charles, então sai o livro A Verdade de Joana d'Arc. No programa passado eu disse que eu preferia até o primeiro título, né? Embora Charles Kemp explicou que Joana d'Arc Média é mais abrangente, né? Até pelo fenômeno mediúnico ali no processo de Joana d'Arc. Então, veja bem, em 1912, quando muda o título da obra, passa a ser Joana d'Arc Médium, né? Aí sim houve uma aceitação total no meio universitário, Charles Kemp. Muitas pessoas, né, que leram com calma, com atenção, viram, né, porque o que aconteceu com Joana d'Arco, né? Ouvia vozes. O que danado é esse negócio de ouvir vozes, né? Né? Ficava sempre atrás dessa explicação, não é uma histérica, né? Lá veio o Leon Denis, né, com a explicação espírita que é muito simples, né?
tem mediunidade, mas Joana d'Arc foi simplesmente médium, né? É um fenômeno totalmente natural. O que era incompreendido por alguns, né? Ou mistificado pelos outros, Leon Denis trouxe uma explicação clara, lógica e racional, né? E nisso é bom que o título mudou, né? Porque a verdade sobre Joana d'Arc pode ser um título de um livro histórico qualquer, né? Agora, Joana d'Arc médium é o título de um livro espírita, o que esse livro realmente é, né? Porque ele apresenta, como Leon Denis diz na introdução, né? A explicação espírita, né? Que cabe 100%, né? Quando a gente vê, estuda a história de Joana d'Arc, né? A explicação da mediunidade é totalmente compatível com os fatos, né? Que chegaram até nós. Charles Kemp, aí um alto professor universitário, né, da Faculdade de Letras de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, isso. que era o Dedevi do Desert, ele faz alguns comentários, comentários substanciosos, Charles Kemp. Eu queria pensar esses comentários e saber tua opinião, tá certo? Uhum. Tudo está Então vamos certo. lá. O professor Dedevi, ele faz a seguinte afirmação: fazer de Joana a boa Lorena, tão valente e robusta, em caso de histeria, foge ao mais elementar bom senso. Era isso mesmo, então categorizavam Joana d'Arc como um caso de histeria. É, aqueles cientistas materialistas, né? Naquela época onde o Freud já estava por aí, né? Com o paradigma materialista, até na psicologia, né? Fizeram dela uma histérica, né? Agora, como que uma histérica dirige um exército com mestria, melhor do que os gerais com décadas de experiência, né? Como que a histeria consegue explicar isso, né? Então, o dedo de deserto, isso não faz o menor sentido, né? O povo fez dela, né, uma santa enviada por Deus, né, um anjo libertador, né, mistificando na religião. Os ingleses viram nela uma bruxa, né, e não, ele veio e disse, e tudo isso não faz sentido, né? Ela realmente teve uma missão que ela mostrou, né? Competências ou inspiração, no caso, né? E esse Monsieur de Devise du Désert, ele realmente reconheceu, sim, a tese de Leon Denis faz sentido, né? Desmistifica tudo isso e traz uma explicação simples, clara e racional. E é isso que é o forte de Leon Denis, né? Todo mundo gosta de Joana d'Arc, né? Materialistas ou não, né? Agora, Leon Denis diz, aproveita essa popularidade dela, trazendo a explicação espírita que é racional, né? Como? Mediunidade não existe. E Joana d'Arc não foi médium auditiva, né? Ou de precognição, ou de presciência, né? Isso foi realmente o golpe de mestre, se diz assim em português, né? O gênio de Leon Denis, né, em ter escrito esse livro, apresentado dessa maneira e, como você disse, né, recebeu reconhecimento dos jornais lá, né, e também desse intelectual aí, né, da Universidade de Clermont-Ferrand, de Devise du Désert. Charles, o professor Dedevi vai fazer uma afirmativa que esse processo da Inquisição, né, processo de Joana d'Arc, vai pesar sobre a igreja, sobre a coroa inglesa e sobre a coroa francesa. Mas me permita, né? A igreja, naquele contexto, era a igreja da Inquisição. Né? Os motivos dos ingleses a gente já sabe, mas eu quero a tua opinião como francês. Para mim, o professor Dedevi disse que pesa sobre as duas coroas e sobre a igreja. Mas para mim, Charles, me dói muito compreender o que os franceses fizeram com sua filha, né, Joana d'Arc. Como é isso para você, um francês, esse sentimento? Pois é, aquele rei, né, Charles VII, né, que foi covarde, né, que foi tão ajudado por ela, né, e não fez nada, né, para preservá-la, né.
feiticeira também, né? Quando ela saindo lá de Troyes, de Reims, né? Querendo ir para Paris, libertar Paris, né? E sabia do perigo que ela corria, né? Onde ele estava naquela região e que realmente ela acabou sendo presa, né? Pelos duques daquela região ali, que inclusive era um pouco contrário, né? Eram opostos ao rei Charles VII, né? E depois acabou pior, né? Venderam ela para os ingleses. Os ingleses, né? Deram dinheiro, né? Para que eles transferissem, né? Joana d'Arco para ela, né? E o rei, mais uma vez, não fez nada para impedir isso, né? É entregar aquela heroína ao inimigo, já pensou? E aí a igreja se meteu, né? No tribunal da Inquisição, né? Quando julgaram ela, né? Não admitiam intermediários entre o homem e Deus, né? Ou não admitiam que não tivesse intermediário, né? Que todos temos que passar pela igreja para chegar a Deus, né? Joana disse: não, eu vou direto para Deus, eu não admito nenhum intermediário, não. E foi por isso que ela foi condenada, né? Pela igreja, queimaram e nem os franceses, né? Lavaram as mãos, os ingleses também deixaram ela sendo queimada, né? E esse processo foi realmente uma iniquidade, né? Uma coisa totalmente injusta. Mas que nem Jesus, né? Joana passou um pouco que nem Jesus, né? Tem uns até que dizem, né, que Joana de Arco teria alguma ligação com Judas, né? Que foi lá um dos uma das personagens, né, levando a essa crucifixão de Jesus, né, traindo Jesus de uma certa maneira, mesmo que talvez ele pensasse fazer bem, né? E Leon Denis ele comenta isso um pouquinho no livro, né, dizendo que o que Joana de Arco mais temia era a traição, e ela foi realmente traída por Charles VII. E esse medo da traição vinha provavelmente, né, dessas lembranças, né, que ela foi marcada, né, pela traição que foi cometida por Judas. O Charles Kemp, o professor Dedeville, disse que o mais cruel, odiento e execrável foi a tentativa da igreja para que Joana abjurasse. É, E ele disse que o mais sublime foi a reafirmação dela em não abjurar, porque seria uma traição, não é? Queria que você exato. falasse, houve uma tentativa para que ela abjurasse? Tem que ver, né? Leon Denis, ele conta bem, né? As condições da prisão dela. Ela estava sozinha, não tinha advogado, não tinha nada. Uma menina de 18 ou 19 anos naquela época, né? Sem ajuda nenhuma, sozinha diante daqueles covardes, né? Inclusive pessoas brutas lá, né? Que ela foi quase estuprada lá na prisão, né? Quer dizer, foi condições terríveis, né, que ela passou. Ela ficou com sangue frio, né, inclusive durante os interrogatórios e tudo mais, né. E tem uma hora lá, né, que a pressão foi tanta, né, que aí diz-se, né, se é que foi verdade, né, que não inventaram, né, um texto para dizer, ó, Joana d'Arco enviou esse texto mostrando que ela abjura, né, que não se sabe se isso é verdade, né, ou então foi diante daquela pressão, né, a menina fraquejou um pouquinho, que é totalmente natural, né, só que assim mesmo a condenaram, né? E lá já na fogueira, né? Ela dizia, não, eu não abjuro, não, minhas vozes vinham de Deus mesmo e manteve então aquela posição que ela sempre defendeu, fora aquele episódio, né? Que inventado ou talvez no momento de fraqueza dela, né? Outro comentário do professor Dedevi, Charles. E eu tenho impressão, queria saber de você, que esse é o ponto central. Tá? Esse seria o ponto central, porque Joana enfrentou o mundo inteiro, porque na verdade ela não admitia intermediários entre ela e Deus.
Teria sido esse o ponto central de tudo, Charles? É isso que fez que ela foi condenada, né? A igreja, isso aqui é parjure, né? Eu não sei como é a palavra em português, merece, né, pelas leis da Inquisição daquela época, né? Era motivo suficiente para condenar à morte, né? Então, aquele ponto, né, que ela dizia que as minhas vozes vieram diretamente de Deus, né? Que eu dou contas a Deus e não à igreja. Então, isso, só essas palavras, né? Já condenavam ela à morte, né? Mas ela ficou firme nisso, sabendo, né? Que ela ia ser condenada e queimada por isso, né? Doía muito nela saber que ia ser queimada, né? É uma morte terrível, né? Mas assim mesmo, né? Se manteve fiel àquelas vozes, né? A missão dela era terminar assim, né? Por isso que até hoje se fala dela, né? Charles, o professor Dedevi vai fazer uma comparação, vai confrontar dois grandes escritores, né? O escritor nosso tão querido, espírita, Leon Denis, com um escritor que é um gênio da literatura universal, né? Uhum, Talvez aqui para a gente, aqui no Brasil, um dos maiores escritores mais conhecidos aí da França, né? O uhum, Anatole France. é, Anatole France parece que não compreendeu bem a missão de Joana, não é? Então, não, em sua obra sobre Joana, ele fala com criticismo irônico, com muita ironia, não é? E já o Leon Denis fala de forma linda, carinhosa, sobre a missão de Joana. O professor de Deville diz o seguinte: o livro do Leon Denis é um livro bom e belo. O livro do Anatole France é um livro mau e torpe. Foi exatamente isso ou ele carregou nas tintas, Charles? pois é. Ele, nessa Leondonice não teve também, não vacilou em se opor a Anatole France, né? Esse criticismo irônico, né? Não consegue compreender o heroísmo, não consegue compreender o ideal, não consegue compreender a elevação de uma alma como a de Joana d'Arc, né? Então, o Anatole France, nessa ele falhou, né? Ele realmente deu uma explicação que fica muito feia, né, como você diz, né, torpe, comparado com a bela, linda explicação trazida por Leon Denis, né, que, mais uma vez, né, pela mediunidade, né, dá muito mais sentido, né, explica como é que uma menina assim, né, lembra, né, a artilharia era uma coisa nova naquela época, né, e ela já estava como se tivesse dezenas, décadas de experiência em artilharia, uma menina de nem 18 anos, né? Inspirando né, no posicionamento das tropas, a estratégia de ataque e tudo. Como que pode vir isso de uma menina de 18 anos, né? Sem ser inspirado por espíritos, né? Mais avançados do que ela, que estavam ali ajudando naquela hora, né? Então, realmente, o golpe de mestria de Leon Denis, né? Aproveitar uma personagem conhecida, amada pelos franceses, dizendo, pronto, ela era simplesmente médium, né? Democratizando assim a noção da mediunidade. Charles Kemp, eu queria perguntar para você se realmente Joana d'Arc, né, é o grande caso da história que comprova o princípio espírita da comunicabilidade dos espíritos. Eu creio que sim, né, Charles? Pois é, ouvia vozes. Ela, inclusive, Leon Denis tem um capítulo que ele escreve os vários tipos de mediunidade que Joana d'Arc tinha, né? Tem uma hora lá que ela estava confrontada com um inglês, né? Um oficial, um oficial do exército inglês, e ela dizia, né, ele falando, ela dizia, não, vai e se retira, a gente só quer libertar Orleans, a gente não quer matar vocês, não. E ele continuando, etc., né, e ela dizendo, mas meu coitado, se você soubesse, né, que talvez daqui a algumas horas você não estará mais vivo, né? E realmente esse inglês morreu afogado algumas horas depois, né? Ou seja, ela tinha também precognição, né? Ela via
futuro. Vários tipos não era só de ouvir, né? Era de ver e também de conhecer o futuro, né? Tinha várias formas de mediunidade. Então, sim, claramente, né? Essas coisas que aparecem claramente, né? Nos documentos históricos e dos processos, né? Acabam comprovando essa faculdade mediúnica, né, que foi observada em Joana d'Arco, tal como ela tinha sido observada antes, né, nos evangelhos, ou até mais recentemente, né, fenômenos assim da mesma natureza, né, de ouvir, ou de ver, ou de pressentir o que vai acontecer no futuro, né? Então, foi bom realmente Leon Denis aproveitar essa oportunidade, né, para que democratizar, né, fazer que divulgar, fazer que os franceses, pelo menos, né, aceitassem essas noções da mediunidade. Charles, a nossa entrevista aqui chegou um momento que eu sempre faço isso, né? As palavras de Leon Denis, quando vai visitar, né, o local onde Joana viveu, eu podia repetir, mas eu não queria repetir, Charles, né? Eu queria as palavras ipsis literis do Leon Denis aqui, que o pessoal lesse com a Isso, gente. Eu vou compartilhar o texto, tá bom? à vontade. Pronto, meus queridos irmãos, esse texto que eu vou ler, esse parágrafozinho, é do livro Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, do amigo de Leon Denis, o escritor francês Gaston Lucy. Charles Kemp, veja o que diz Leon Denis ao visitar, né, o ambiente onde Joana d'Arc viveu. Eis Leon Denis, entre esses lugares sagrados, tão caros a toda a alma francesa. Abre aspas, palavra de Leon Denis. Revi a humilde cabana onde ela nasceu, o quarto com estreito respiradouro, onde seu corpo virginal, destinado à fogueira, roçou as paredes, o armário rústico onde ela guardava suas roupas e o lugar onde, empolgada, em êxtase, ouvia suas vozes. Depois a igreja onde tantas vezes orou. O ar tremia, tudo parecia iluminado em meu derredor. Asas invisíveis adejavam ao crepúsculo. Uma melodia desconhecida descia dos espaços, embalando meus sentidos e fazendo correr minhas lágrimas. Charles Kemp, é por isso que o Leon Denis é uma alma lírica. A descrição dele é emocionante, só que tem um porém. Como Leon Denis, Charles Kemp visitou pessoalmente, Isso. presencialmente, esses sítios onde ela viveu, não é? Charles, eu queria saber também qual a tua emoção quando você esteve ali. Pois é, inclusive fomos várias pessoas, né, espíritas, né, se inspirando dessa descrição que Leon Denis fez aqui, tentando rever, né, seguir os passos de Leon Denis, né, nessa descrição dele, né, e realmente, né, não era a primeira vez que eu fui para Dom Remy, mas quando voltei recentemente, quando tirei essas fotos que vocês viram aí, né, realmente a gente sentiu a emoção grande, né? Eh, Primeiro, né, porque Leon Denis ele nasceu em Foug. Foug é bem pertinho do rio Mosa, uns 50 quilômetros de Dom Remy, então não é nem tão longe de onde ele nasceu, né? Só que ele voltou para lá, essa viagem que ele conta, ele já estava morando em Tours, né? Porque deixou Foug quando era ainda menininho, né? E, e ele realmente sentiu, e quando a gente entra naquela casa, embora ela foi transformada, né, depois que a família de Joana d'Arco foi anobrecida, né, pelo rei, né, que acabou depois do processo de reabilitação e tudo, se arrependendo de ter deixado ela sido morta, sido condenada e queimada, né?
anobreceu a família, então colocaram as decorações assim nas entradas e tudo. Agora a casinha ainda está ali, né? Com o quartinho ali, aquele respiradouro, né? Uma janelinha bem pequenininha, por onde a gente via, ainda vê hoje a igreja, né? Esse armário rústico, né? Tudo isso dá para ver ainda lá, quando a gente visita Dom Remy. Eu realmente aconselho as pessoas que têm a oportunidade de viajar na França, né? De dar uma paradinha lá em Dom Remy, né? Conhecer essa casinha, conhecer o museu, que tem uns documentários muito bons que foram feitos lá, de visitar a igreja, né? Onde tem também alguns, como se chama, aquele recipiente de água benta, né? Da época, né? E realmente vale a pena, né? O Rio Mosa e também a Basílica que construíram um pouco mais adiante, né? No século XX, depois que ela foi canonizada. E quando ele conta aí, né, que ela ia para a fonte infelizmente não existe mais, né? Existe lá uma captação de água, um reservatório, né, de adução de água potável, né? Então a gente não vê mais a fonte como era antigamente, né? O como talvez ainda era na época de Leon Denis. Ele fala também da casa do Durand Laxart, né? Aquela casa ainda existe, né? E fica junto da prefeitura, né? A granja da casa foi demolida e construída na prefeitura lá. Agora, ao lado da prefeitura ainda tem aquela casa da época, né? Do século XV, né? E ele fala também da Capela de Bermond, né, que é uma capela depois da fonte, né, sobe um pouquinho lá no monte, né, na realidade é saindo do Vale do Rio Mosa, né, no Já, Planalto, né, a gente realmente essa capela ainda existe também. deixa eu fazer um pedido a você. Você está se referindo às fotografias que você trouxe aqui no programa passado, mas Isso, Charles Kemp também está trazendo novas fotografias no programa de hoje. Vamos isso, fazer uma coisa, não vai tomar tempo, a gente passa rápido. Vamos trazer de novo aquelas fotografias. É tudo importante a bem. gente ver de novo e você vai narrando. E junto dessas fotografias do programa passado, a gente soma, adiciona as fotografias que você trouxe para hoje. Tá Tudo, bom? tudo bem. Vamos lá. Pronto, Charles Kemp, a gente vai mostrar aqui as fotos que a gente já apresentou no programa passado, mas vai somar agora as novas fotos. Charles Kemp, a Isso. primeira edição. Isso. A primeira edição, né, da A Verdade sobre Joana d'Arco, né, podem ver a data lá embaixo, 1910, né, que foi a primeira. E na foto seguinte tem a segunda, pode ver que é também no 1910, né? O Lewis que escreveu 1912, mas está equivocado. É no mesmo ano, né, que a primeira se esgotou no instante, né? Ele teve que reeditar e já no mesmo ano da primeira edição, né, que saiu no final de 1909, né? No final de 1910 já tinha com o título definitivo. Isso é Joana d'Arc na fonte, né? Essa fonte que não existe mais, né? Porque foi colocado um sistema de captação de água, né? Tem o rio, né? Que desce ali. E esse quadro é um quadro do Monvoisin, né? Que ele tinha pintado na época de Kardec e que ele fez doação desse quadro à Sociedade pela Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec, né? Esse quadro faz parte dos quadros espoliados pelos nazistas em 1940 na Maison des Spirites, e que ainda existe num depósito, parece que na Holanda, né, onde tem esses quadros espoliados, né? É um lugar que eu também preciso ir para ver se consegue fazer uma foto colorida ou melhor desse quadro lá, né? Mas o problema hoje é saber quem é o proprietário, né, para poder resgatar e ser outros 500, né? Mas isso mostra então a Joana d'Arco, né, já adolescente, né? Você vê que tem uma ovelha de lado, né, naquela fonte. Charles, só esclarecendo, né? O Mauvoisin é aquele pintor que confundiram o retrato dele jovem, disseram que era o professor Rivaio, né? Kardec jovem, na realidade, é o Monvoisin jovem, né? É o autorretrato que ele fez. E Isso é uma escultura muito bonita, por sinal, né? Que existe lá naquele museu de Joana d'Arco,
que fica junto da casa dela, né? Onde a gente vê ela ajoelhada, né? Ouvindo as vozes e vendo também esses santos que vinham revelar a missão dela. Pronto, essa é a casa do Durand Laxart, lá em Buret, né? Que fica perto à direita pode ver o muro, né, que é o muro da prefeitura, mas essa casa, essas pedras das janelas e tudo, né, as decorações assim nas portas, é da época de Joana d'Arc, né, a casa do tio e padrinho dela, né, o Durand Laxart. Essa é a árvore de tilha, né, que tem lá em Vaucouleurs, árvore de tilha que já estava ali quando Joana d'Arc passou ali, né, a árvore mais antiga, né, ela tem uma árvore que tem hoje, né, mais de 500 anos, né, ela sobreviveu, né, o forte lá não sobreviveu não, né, só tem algumas ruínas, né, mas essa tilha viu Joana d'Arc. Pronto, o que sobrou do castelo lá, né? Só são alguns muros, né? Algumas torres. O resto do castelo está tudo destruído. Pronto, Charles Kemp, essas fotos a gente mostrou no programa passado, mas é importante que as pessoas que não viram o programa passado, e agora a gente vai mostrar fotos inéditas que o Charles trouxe para o programa de hoje. Vamos lá. Vou passando e você narra, Charles. Pronto? Pronto, isso é entrando na casa de Joana d'Arco, né? Que está lá, é a sala, né? Onde tem uma chaminé, você pode ver, né? Estrutura de madeira. Bom, foi esvaziada dos móveis, né? Tem uma escultura ali, né? E a entrada da casa onde ela nasceu e cresceu. E na foto seguinte, pronto, a gente vê o quarto dela, né? Vê ali à esquerda o armário, né? O guarda-roupa e no fundo, né? Aquele respirador, ou aquela janelinha. E quando a gente olha por aquela janelinha, a gente vê a igreja, exatamente como ela contava, né? Isso é a capela de Bermond, né? Quando depois da fonte sobe lá na colina, a gente chega a essa capela, né? Que é o estado dela hoje, né? Onde ela ia lá também para fazer preces, orações. Isso é dentro da igreja principal, né? É um recipiente de água benta, não sei como é a palavra, un bénitier em francês, né? E essa peça é antiga, né? Ela já estava ali na época de Joana d'Arco. E esse é um batistério, né? Que é mais recente, né? Mas a pedra por trás também, com certeza, estava ali na época de Joana d'Arco. E isso é uma imagem onde a gente vê uma ponte, né, que passa por você vê o rio Mosa ali passando por baixo da ponte, né? Fica bem na frente da casa de Joana d'Arco, né, que dá uma ideia assim da paisagem daquela região. O Charles Leon Denis morava pertinho aqui do Rio Moja. Desce o rio, né? Como você diz, montante, não, a jusante, né? E uns 50 quilômetros mais adiante tem Foug, né? Onde Leon Denis nasceu. Charles, sempre só te agradecer, porque são momentos de cultura, cultura espírita, cultura cristã, porque quem não tiver a oportunidade de ir, de estar ali, como Leon Denis teve, o Charles sempre teve, claro que não é a mesma coisa, mas a gente, né, vendo essas imagens, né, é como se a gente se reportasse no tempo, né? Os caminhos por É. onde andou a Pucella de Dom Remy, né? Inclusive, o que é interessante é que houve muita conservação, né? Claro que houve reparos, reformas e tudo mais, né? Mas, basicamente, né, muitas coisas foram conservadas até hoje, né? E como eu disse, né, tem um museu grande atrás, né, com sala de projeções, tem sala de seminários, né, de historiadores sobre Joana d'Arc,
agrupamentos religiosos, quem sabe grupos espíritas, né, que fazem eventos lá naquele local, né? Além da basílica, que é enorme também, que foi construída um pouco mais adiante, né, assim, uns 5 quilômetros de distância. Charles, eu vou lhe dizer uma coisa, né? Posso estar cometendo uma heresia, né? Mas depois de Maria Santíssima, Mãe de Jesus, para mim, Joana d'Arc é o maior vulto da cristandade no mundo. Para mim. Tá? Os franceses gostam muito de Joana d'Arc, né? Daí essa genialidade de ter dito, né? Joana d'Arc foi simplesmente médium, né? E ela vai introduzindo a mediunidade nos corações das pessoas, né? Bom, então só agradecimento a Charles Kemp por esse programa maravilhoso, né? Com certeza todo mundo vai assistir. Meu querido Charles, você faz a prece desse programa da Putela. Com muito prazer, muita satisfação. Então, na sintonia com esses espíritos de escola que foram Leon Denis, que foram Joana d'Arc, que nos inspiram ainda até hoje, que a gente admira, né, os escritos, os feitos, né, as missões que realizaram. Agradecemos imensamente ao Pai, nosso Deus Criador de todo o universo, de enviar missionários como esses, espíritos de luz, para nos mostrar o caminho, para nos dar o exemplo, né, como vimos hoje e que nos ajudam a gente ter a força, a coragem, a paciência, como eles tiveram, né, para vencer as dificuldades materiais, cumprir assim a nossa missão, por pequena que seja, né, trazer a nossa pequena pedra ao edifício de um mundo melhor, de um mundo de paz, de um mundo de regeneração. Somos, portanto, imensamente gratos a Deus e a todos esses espíritos e solicitamos que possamos continuar sob o amparo deles, sob essa inspiração desses mentores no restante da nossa vida. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado também a você, Bruno, por essas oportunidades e que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, para o mês estaremos aqui com mais um Leão Denis, o apóstolo do Espiritismo. Ofereço esse programa, como sempre, a minha mãe, espírito lindo que habita o mundo espiritual, né? Charles Kemp, merci beaucoup e Jeanne d'Arc nos nossos corações, sempre. Muita paz. Paz e bem.